Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes! Pronto para mais uma aula de arquitetura MSX? Pronto para se aprofundar ainda mais na PPI do MSX? Então vambora que a gente tem esse ano aí, esse finalzinho de ano para terminar a PPI e aí entrar numa das paradas mais bacanas que tem na arquitetura do MSX, que é o VDP. Então vamos acelerar a PPI hoje e vamos falar da porta que está faltando lá, a porta B. Nós pulamos na aula passada, nós falamos sobre a porta C, porque a porta C ela tem outras funcionalidades que não só o teclado, e a porta B ela funciona em conjunto com a porta C para fazer as leituras de teclado. Então hoje eu vou apresentar para você a porta C da PPI, vou mostrar como ela funciona e vou mostrar as chamadas de BIOS que são usadas para fazer todo esse trabalho por baixo, porque você, como um programador experiente, já tem alguma base aí de programação em Assembly 280, você sabe muito bem, quando a gente programa para MSX, a gente preferencialmente programa para BIOS. Então vou mostrar como a gente faz essas leituras de teclado usando a BIOS do MSX. Então vamos embora, que a aula hoje é longa. Lembrando a você, escovador de bytes, que todos os códigos das aulas do Debate Creator estão no GitHub do Debate Creator. Então, para baixar o código da aula de hoje, você vai vir nesse link aqui, github.com/debatecreator. Não precisa se preocupar, porque esses links todos vão estar na descrição, para você poder pegar lá direto da descrição. E você vai pegar hoje a aula de hoje nesse repositório aqui, ó, o MSX Arquitetura. Você vai clicar nesse cara, no MSX Arquitetura, e você vai ver que o código da aula de hoje vai estar dentro dessa pasta aqui, PPI QBR Ports, que é o código que nós vamos usar hoje para mostrar para vocês a leitura do teclado usando a BIOS do nosso queridíssimo MSX. Se você não sabe pegar esse cara, começa a playlist do início, que nas primeiras aulas a gente ensina você usando aqui o nosso queridíssimo GitHub Desktop, como você faz para pegar o repositório. Lembrando também que antes de começar a aula, você tem que vir aqui, escolher o MSX Arquitetura como o seu repositório corrente, usando essa setinha aqui, você vai escolher ele aqui, ó, MSX Arquitetura. Depois de escolher ele como seu repositório corrente, você vai vir aqui nesse botão aqui, o famosíssimo Fetch Origin, para pegar a última versão do código, para que você possa ter esse código na sua máquina. Uma vez recuperado o código para sua máquina, você vai abrir o nosso queridíssimo Visual Studio.code, lembrando que todas as ferramentas que nós usamos aqui no Debate Creator estão lá na nossa playlist de ferramentas. Então, se você quer conhecer o GitHub, o github.com, se você quer conhecer o GitHub Desktop, se você quer conhecer o nosso queridíssimo Visual Studio Code, vai lá na playlist de ferramentas que você vai conhecer todas essas ferramentas. E aqui no Visual Studio Code, você vai vir aqui em File, Open Folder, nossa queridíssima opção File Open Folder, e aí você vai navegar. Você vai dar aqui File, Open Folder, vai navegar para onde você baixou o seu repositório da MSX Arquitetura, PPI, KBR Ports, e vai vir aqui no botãozinho Selecionar Pasta. Depois que você selecionar a pasta, você vai ver que os códigos que nós vamos trabalhar hoje estão aqui. Vai ser o keyboardports.asm, o make.bat e a nossa estruturinha aqui de disquete, que quem lembra, a gente viu essa aula de como criar esse disquete com os utilitários, né? Distribuir código binário, tá lá nas nossas aulas de retroprogramação Assembly 280. Não se preocupem que, mais uma vez, essas aulas vão estar linkadas aí na descrição do vídeo. Então não esqueça de dar uma olhada lá na descrição do vídeo e seguir o roteirinho para você ter tudo bonitinho. E vamos botar aqui o pau no burro, hora da aula. Meu amigo escovador de bytes, se você não acompanhou a nossa live do Pinguim Adventure, você perdeu o lançamento da nossa queridíssima Debate Creator Store, a loja da nossa memorabilia aí para os amantes da retrocomputação, onde nós vamos ter diversos produtos que são bem bacanas. A gente vai ter boné, camiseta, roupinha de cachorro, caneca mágica, tudo que vocês conseguirem imaginar na lojinha Debate Creator. Então, se você quiser dar uma ajuda ao canal e comprar um dos nossos produtos, debatecreator.com.br, entra lá, seja feliz e vamos pro vídeo. Você aí, escovador de bytes, se lembra muito bem da nossa aula passada, que eu mostrei para vocês aqui a porta C da PPI, que é a porta AH, e que esses 4 primeiros bits aqui
que vão do 0 ao 3, é o nosso selecionador de linha do nosso queridíssimo teclado. E vocês lembram que eu falei para vocês que esses 4 bits eram usados em conjunto lá com a porta B. Porque esses caras aqui, da aula passada, vocês lembram que eu falei que alguns MSX possuem 11 linhas e outros possuem 15 linhas. E esse cara aqui vai selecionar. Qual a linha ativa que nós vamos pesquisar quando nós falamos com a PPI. E se nós temos uma matriz de linhas e colunas, onde estão as colunas? As colunas estão na nossa queridíssima porta B. Então, se você olhar aqui todos os bits da nossa coluna, todos os bits da nossa porta B, da PPI, que é a porta A9H, são bits relacionados à coluna da entrada do teclado. Então, a gente não tem muito o que falar sobre a porta B, que essa porta é a porta de entrada, que nós lemos os bits de dados. Essa é a porta de entrada, que é usada para a gente ler os 8 bits dos dados da coluna da linha selecionada do teclado. Lembrando que a linha selecionada do teclado é aquela linha lá que foi selecionada lá na porta C. O teclado do MSX é uma matriz de 11 linhas por 8 colunas. Lembrando que alguns modelos muito específicos do MSX tem 15 linhas, não tem 11 linhas, mas a grande maioria dos computadores MSX tem 11 linhas. E que a conversão dessas teclas, quando elas são pressionadas, é feita pelo gerenciador de interrupções da ROM do MSX. Então o que acontece? A ROM do MSX, em tempos, ela vai perguntando: tem alguma tecla pressionada? Tem alguma tecla pressionada? Se ele descobrir que tem uma tecla pressionada, para descobrir qual a tecla que foi pressionada, ele usa a porta C para determinar a linha e ele usa a porta B para determinar a coluna. E a gente vai ver um exemplinho prático aqui, porque isso aqui visto na prática é muito melhor do que a gente vendo isso aqui na teoria. Então vamos lá para o nosso código. Vamos começar pelo nosso make, onde a gente faz aquele processo que a gente já conhece. A gente apaga a bin anterior se ela existir. Depois a gente, usando o pasmo com o parâmetro --msx, a gente compila o nosso programa SM para o keyboard.bin, joga ele para dentro da pasta para a pasta disk, e aí a gente chama o nosso queridíssimo Expert GPC1 com uma interface de disco DDX 3.0, dizendo que o diretório corrente, o diretório disk ponto, tudo que tiver disk ponto é o que vai estar dentro do disquete. Não se esqueça que você pode ver tudo isso lá na aula de programação Assemblies 80 que está linkada aí no vídeo. E aqui, se a gente olhar dentro do diretório disk, para onde ele vai mandar o nosso keyboardports.bin, a gente tem o nosso loader_default. A gente pega lá o kbrports.bin, cria uma função de usuário apontando para o endereço de onde ele vai ficar e executa ele também, como a gente viu nas aulas anteriores. Até aqui nenhuma novidade para vocês. Então vamos olhar lá o keyboardports.asm. Eu vou colocar aí na descrição esse link aqui, que é um link muito útil do Konami Man, que é justamente falando sobre o scanning. E o exemplo de hoje eu meio que roubei desse GitHub do Konami Man, que é um desenvolvedor aí muito famoso aí na comunidade MSX, todo mundo conhece o Konami Man. E ele tem exemplos muito bons de leitura da matriz do teclado usando as chamadas da BIOS, que é o que importa pra gente. As chamadas da BIOS vão fazer toda aquela leitura lá por baixo dos panos pra gente, por isso que a gente vai usar elas hoje aqui na nossa aula. Não se preocupem, porque o artigo do Konami Man vai estar, obviamente, linkado aí para vocês, konamiman.github.io, MSX2 Technical Handbook, blá 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 blá. HTML31, Keyscanning, vai estar linkado aí para vocês aí na descrição do vídeo. Então, se você quiser ler o artigo, dá um pulinho lá. Então vamos lá, galera, vamos entender essa tal matriz de teclado aí, usando o artigo do Konami Man. Então eu peguei o artigo do Konami Man, coloquei ele aqui, e vocês veem que ele usa para fazer
o scanning das teclas, né, que é a verificação das teclas, usando uma chamada da BIOS chamada SNS-MAT, que é a chamada da BIOS que vai usar lá a porta B e a porta C para descobrir quais são as teclas que estão pressionadas, né? E aqui qual é o que vai acontecer aqui quando a gente usar a SNS-MAT? Primeiro nós temos que botar no acumulador a linha que nós queremos ler da matriz. E depois, quando nós rodarmos o SNS-MAT, o acumulador vai receber o status da linha específica, ou seja, ele vai ler lá a nossa queridíssima porta B e vai trazer todos os bits aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai comparar a porta B e a porta C com a matriz do determinado teclado que você estiver usando. Então, por exemplo, aqui no artigo do Konami Man, a gente tem aqui a matriz versão dos Estados Unidos, a gente tem aqui a matriz internacional, a gente tem aqui a matriz dos computadores europeus e logo embaixo a gente tem aqui esse código, que é o código que nós vamos estudar hoje, com a única diferença que eu peguei diretamente esse código aqui do Konami Man, tá? Adaptei para o compilador Pasmo, que é o compilador que a gente usa aqui. Então fiz algumas mudanças muito simples e muito básicas no código do Konami Man. E trouxe para cá para o nosso Visual Studio Code maravilhoso, onde nós vamos estudar todas as linhas dele. Aqui vocês já sabem o que a gente fez nesse trecho de código. A gente pegou aqui os nossos includes para o nosso hardware e tudo, mas eu deixei aqui comentado as chamadas que o Konami Man usou no código dele, para que vocês saibam o que é realmente relativo à leitura de teclado, tá, pessoal? Obviamente a gente começou com o nosso Word Prog Area, que está lá nas constantes, a gente já viu isso em aulas anteriores. E aqui a primeira coisa que eu faço é apagar as teclas de função, para que elas não apareçam lá na hora que a gente for ver a nossa matriz de teclado. Dei um CLS, lembrando que para o CLS funcionar o flag tem que estar zerado, então a gente dá o XOR para zerar o flag, faz o CLS. E aqui ó, a gente está dizendo que a gente vai ler a linha da matriz do teclado igual a 0. E aí a gente joga esse cara no acumulador, que nem a gente viu agora no artigo, e chamou SNS-MAT para ler a matriz do teclado. Aqui a gente bota no registrador B o valor 8. E a gente pega o endereço do buffer, que é o buffer que vai guardar essa linha de teclado. A gente bota lá no registrador HL esse endereço aqui, ó. Esse buffer aqui são 8 bits, né? Que vai ter a resposta do SNS-MAT que a gente pegou aqui e está no acumulador agora. Então aqui a gente faz uma preparação, por quê? Porque o nosso queridíssimo matriz, quando vocês verem lá o programa rodando, vocês vão ver que ela é cheia de pontinhos, e toda vez que a gente clicar uma tecla, o pontinho da tecla que a gente teclou vai ser substituído pelo caractere de numeral, a tralha, né? E aí a gente pega esse valor e joga lá no endereço que a gente acabou de pegar, que é o buffer. Então o buffer vai ter ou pontinho ou tralha, dependendo do que ele quiser imprimir na hora, né? E aqui a gente começa a fazer a descoberta da posição na matriz que nós estamos, né? Então aqui ele vai começar a desenhar lá os pontinhos e as tralhas, dependendo do que tiver sido apertado, né? Vocês podem ver que nessa linha aqui, ó, essa linha aqui, H recebe 0,5, ele está colocando a coordenada X da tela como 5, ele está lendo o C, o L, e depois ele está incrementando o L. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está pulando uma linha para essa função aqui, POSIT, que para quem não sabe o que a POSIT faz, ela seta a posição do cursor. Então o que está acontecendo? Ele vai, para cada loop que ele fizer, ele vai pegar o que tiver lá no nosso buffer e vai colocar sempre na coluna 5, linha igual a C mais 1 para cada loop que ele fizer. Então ele vai loopar aqui um número de vezes igual a matriz de teclado e vai colocar lá pontinhos ou tralhas, dependendo do que tiver pressionado ou não.
E aí, ó, depois ele reprepara o buffer aqui nessa seção do código, ele refaz o buffer e continua a execução. E aí o que ele faz? Ele começa para cada posição aqui, ó, nesse SC4 aqui, para cada posição, ele faz o chput, ele pega o que está no endereço de memória que a gente colocou lá do buffer, né? Que a gente lembra que o HL agora está apontando para o buffer, faz um chput, ou seja, ele vai botar ou o pontinho ou a tralha, dependendo do que tiver lá no buffer, vai incrementar o HL e vai dar esse cara aqui. O que é o DJNZ? O DJNZ é uma forma em assembly de você fazer loops muito rápidos. Então encara esse cara aqui como se fosse um loop for next, que ele vai ficar loopando até que a condição do DJNZ seja atendida, para que ele possa escrever a linha toda. E aí, ó, isso aqui é uma parte muito importante, tá? Esse break X que vocês estão vendo aqui é uma chamada da BIOS importantíssima, porque é essa chamada da BIOS que checa se o Ctrl Stop foi apertado. Então essa aqui é a maneira que o usuário tem de sair do programa. Ele pode apertar Ctrl Stop lá na MSX e sair do programa apertando Ctrl Stop. Quem faz essa checagem aqui é o nosso queridíssimo BreakX. Aqui ele vai fazer o incremento da linha. Toda essa parte do código aqui é para incrementar a linha. E esse compare aqui é o compare que vai setar lá o registrador de flags para o uso do DJNZ. E aí ele vai fazer aqui um jump não zero. Depois que ele fizer o compare, se o resultado disso com 9, ou seja, se você passou lá dos 8 bits do nosso queridíssimo buffer, né? Ou seja, se você checar 9 não der 0, ele volta lá para o SC1. E o que é o SC1? O SC1 é o loop que vai pegar o buffer de novo e redesenhar a linha dependendo do que o cara digitou lá. Então ele voltaria para essa linha aqui e vai fazer o processo todo. Ou seja, ele vai se manter escrevendo as linhas, o que tiver no buffer, enquanto o usuário não clicar aqui o nosso queridíssimo BreakX. Enquanto não tiver o Ctrl Stop, ele vai ficar redesenhando o buffer da matriz de teclado o tempo inteiro. Vamos ver esse cara rodando para vocês verem como é que funciona o troço? Então vamos lá, vamos chamar nosso terminal. E vamos dar lá o ./make. E aí, pessoal, chegou naquele momento que a gente fala do nosso programa de patrocínio, o nosso querido programa de patrocínio The Byte Creator. Se você quiser assinar o nosso programa de patrocínio, você vai ganhar acesso antecipado aos vídeos, você vai ganhar o acesso ao nosso FTP, que está em beta teste, para você poder baixar arquivos e conseguir pegar coisas dentro do nosso servidor FTP. Você também vai ter a oportunidade de moldar o conteúdo do canal, mandando para a gente suas sugestões de vídeo e podendo ter prioridade nas votações de jogos da live, além, obviamente, de ter o nosso chat com os nossos amigos escovadores de bytes, que estão lá não só comigo, mas também com todo mundo que está fazendo parte da nossa comunidade. Então aproveitar agora para agradecer os nossos principais apoiadores, que são o Adriano Souza, o Rogério Caetano, o Renato Navarro, o Cleverson S.A. e o nosso queridíssimo Leonardo Manes, que é o nosso primeiro patrocinador. Então, se você curtiu aí, ou se você está curtindo o nosso canal e quer um canal cada vez melhor, primeiro link aqui embaixo no canal é o link para o nosso Patreon, patreon.com/TheByteCreator, e lá você vai encontrar o nosso queridíssimo programa de patrocínio. Não se esqueça também que nossos Thank You Discs, para quem já se inscreveu, estão disponíveis para download na faixa. E se você não quiser fazer a assinatura do canal, você pode comprar um dos Thank You Discs também, separadamente, sem a necessidade de assinar o canal. Então vem com a gente e vamos pro vídeo, porque essa propaganda já tá longa. Bom, aqui vocês estão vendo o teclado e a matriz de teclado desenhada aqui no nosso queridíssimo emulador. Como vocês podem ver, como não tem nenhuma tecla pressionada aqui, tá tudo pontinho. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no emulador e vou pressionar a tecla. Vou pressionar a tecla 1 aqui, ó.
Tá vendo ali como quando eu mantenho a tecla 1 pressionada, ele muda aquele ponto específico da matriz? Pois é, aquele ponto específico da matriz pode significar um monte de coisa dependendo da matriz de teclado que está sendo utilizado pelo modelo do MSX. Então vocês vão ver que cada tecla que eu apertar aqui vai acender um pontinho na matriz diferente. E esse é o objetivo do programa, mostrar em que ponto da matriz cada tecla está mapeada. E agora a gente pode fazer o seguinte, pode copiar esse programa para um disquete e tentar lá no Gradiente Expert DD Plus e ver qual é a matriz que a gente está utilizando agora lá no MSX Real. Então vamos lá no MSX Real dar uma olhada. Esse aqui é o meu disquete de trabalho, para onde eu copiei o utilitáriozinho que a gente acabou de escrever. Se você quer saber como colocar seus programinhas em disquete, dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal, que a gente tem uma série de vídeos do canal aí na playlist de ferramentas ensinando a construir disquetes para o MSX. Então vou botar aqui no MS-DOS. E vocês vendo aqui no MS-DOS, vocês vão ver que o aplicativo está lá no disquete. Então eu vou posicionar aqui melhor a câmera, para vocês poderem ver melhor a tela. Vou dar um giro aqui. Lembrando que muito em breve a gente vai começar a falar de MS-DOS aí no canal. E aí vocês vão ver que a gente tem lá o qbrport.bas, que é o loader do nosso programinha, e o qbrport.bin, que é o binário que a gente escreveu. Então se a gente der aqui basic e o nome de um programa basic, por exemplo, kbrport.bas, ele vai ler o interpretador basic e automaticamente vai dar o run nesse programinha que a gente escolheu. Olha lá, galera, a gente tem lá todos os pontinhos da matriz. E agora, ó, eu vou apertar um botão aqui no teclado e vocês vão ver que vai alterar lá. Então, por exemplo, se eu apertar aqui o botão 2, por exemplo, ele acendeu aquela posição ali no teclado. Então a gente sabe que o 2, nessa matriz específica que a gente está usando, é o bit 0, 1, 2, é o bit 2 da primeira linha. Então a gente pode checar lá no artigo do Konami Man qual é o caractere que está no bit 2 da primeira linha, hein? Vamos dar uma olhada nisso lá no artigo do Konami Man agora. Vendo aqui, ó, o bit 2 da linha 0 na matriz USA Internacional é o S. Então a gente já sabe que o nosso queridíssimo DD Plus não usa essa matriz. Agora a gente tem aqui o MS Internacional, que também é o S. Agora aqui, ó, se a gente olhar aqui na matriz MSX European, que é a europeia, né? O 2 está lá naquele bit. Então, ao contrário do que eu imaginava, inclusive, eu achava que o DD Plus usava essa matriz aqui. Na verdade, não. Na verdade, a gente sabe agora, com certeza, que o MSX, o Expert DD Plus, usa a matriz MSX europeia, porque quando a gente clicou no 2, ele acendeu o segundo bit da linha 0. E é isso aí, meu amigo escovador de bytes. Com isso, eu espero que você tenha saído da aula de hoje manjando tudo das portas B e C da PPI, em especial as formas como nós usamos, usando a BIOS para utilizar as portas B e C da PPI, para a gente poder ler as variadas matrizes de teclado que nós temos em cada um dos nossos computadores MSX, que são vários. E eu espero que o utilitáriozinho de hoje seja útil para vocês aí. Quem sabe eu boto até em um Thank You Disk aí futuro, para você que é assinante do nosso programa de Patreon, ou até mesmo para você que queira comprar os nossos Thank You Discs separados. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de compartilhar o vídeo com os seus amigos e, acima de tudo, se inscrever no canal. Faltam 25 escovadores de bytes para que a gente possa finalmente ter os 1000 inscritos. E nós estamos com aproximadamente 2.200 horas para conseguir a monetização. Então, nós estamos aí na metade do caminho para a monetização. Muito obrigado a todos que estão nos ajudando. Mas acima de tudo, meu amigo, acima de tudo que eu falei aqui hoje, tem uma coisa que você não pode esquecer jamais, que é de ser feliz. Até a próxima, pessoal!